Olá pessoal, tudo bem? Tudo bem com vocês? Como é que estão as coisas por aí? Fiquei um tempo sem gravar, vamos voltar a gravar vídeos, quem sabe? Quem sabe eu me animo, né? Vamos falar um pouco das séries coreanas. Eu tô muito empolgado com as séries coreanas, que foi tipo, ter começado a olhar séries coreanas foi muito incrível, muito divertido, assim. É muito legal ter entrado nesse universo, né? Porque a gente tem hoje várias e várias séries coreanas disponíveis para assistir. Na própria Netflix a gente já tem várias dubladas e são muito legais. A série coreana ela foge muito daquele padrão americano, né? A gente tá muitas pessoas estão bem cansadas é a palavra, né? Das séries americanas e todo aquele padrão de linguagem, aquele padrão de articulação, aquele padrão de agressividade, né? É muito comum uma agressividade muito alta, né, na série americana e também uma sexualidade muito alta na série americana. Na série brasileira também não foge muito porque a gente é, copia muito, né, do americano, né? A gente vê também que os próprios coreanos têm essa veneração americana, em várias séries a gente vê essa veneração, mas ao mesmo tempo eles têm uma maneira muito diferente de levar as coisas, de ver as coisas e de transparecer isso através das séries, né? E as séries coreanas são muito interessantes, muito interessantes. Eu comecei a olhar através da Alquimia das Almas, que é uma série muito legal. Para mim é a melhor série de todas que eu já olhei. A Alquimia das Almas é tipo o conteúdo dela, fotografia, imagem, direção, nossa, é formidável, é absurdo, é muito legal. Recomendo demais. E quando terminou a primeira temporada da Alquimia das Almas, eu comecei a olhar várias outras séries coreanas para poder fazer paralelos, entender o que estava acontecendo ali, porque a qualidade da série Alquimia das Almas é muito alta. E daí eu fui querer entender o quão alto era a qualidade das séries coreanas e me deparei com várias séries boas, né, e outras nem tão boas, mas mesmo assim um conteúdo bem interessante, né? A gente vê assim uma mudança muito grande de foco de como eles lidam com o conteúdo da série coreana. Ah, o coreano ele tem uma moral muito grande, né? Então muito do conteúdo é voltado à moral, né? E é muito diferente do conteúdo americano que a gente está acostumado, que tem toda aquela agressividade, aquela forma de impor as coisas, né? E também muita matança, muita a sexualidade muito abrupta, né? Tipo, é muito fácil levar vantagem em várias situações porque ele se impõe de uma maneira muito agressiva, né? E o coreano não tem essa agressividade. É diferente a levada deles. Eles ganham as coisas através da moral, né? Eles ganham discussões através da moral, ganham posicionamento na no lugar onde é que eles estão se mostrando através da moral. Então, tipo assim, eu quero ganhar uma posição maior nesse local. Então, eu uso uma moral maior, eu sou uma pessoa mais ética, eu sou uma pessoa mais educada. Eu, através do que eu demonstro ser, eu começo a ganhar a moral das outras pessoas e assim eu vou conquistando as coisas, né? A gente vê isso de uma maneira muito forte na série coreana, que eles levam muito a sério a moral. Mas ao mesmo tempo, como tem que ter a dramaticidade das coisas, a própria moral ela é utilizada para também conseguir o lado negativo, né? Então, muitas vezes através da mentira, muitas vezes através da manipulação, de várias e várias técnicas de argumentação, de gatilhos mentais. Tu vê que é muito normal em série coreana os gatilhos mentais, né? Como eles não são tão diretos quanto o americano, como eles não agridem de uma maneira tão natural, eles vão inserindo várias e várias nuances que vão deixando a outra pessoa encucada, vão deixando a outra pessoa pensativa, e através dessas nuances eles vão ganhando posição, assim eles vão ganhando também afetos, vão ganhando desafetos, vão ganhando liderança, vão conseguindo cargos, vão conseguindo N coisas se consegue através da moral, através de várias técnicas de linguagem. É muito interessante, muito interessante. Outra coisa muito interessante das séries coreanas, que é uma visão espiritual sobre a vida de uma maneira muito mais clara. A gente vê assim que a série americana, a série que a gente está acostumado aqui, elas têm uma visão espiritual mínima, muito pequena, e ainda ela é uma visão espiritual meio pejorativa, né? Não é uma visão espiritual
natural, né? E no coreano já é uma coisa muito mais natural eles lidarem com a espiritualidade. A gente vê a temática espiritual muito expandida em várias séries coreanas e é muito, muito interessante várias ideias que eles vêm trazer sobre espiritualidade. É um crescimento espiritual se a pessoa tiver um discernimento na hora de olhar a série e conseguir captar essas nuances de espirituais, é muito interessante, né? Claro que uma pessoa que não tem aquele preparo, que não está com aquele aprendizado, né, vai olhar aquelas explicações e não vai conseguir relacionar com nada, não vai entender nada e vai ver aquilo como um teatro, não vai ver aquilo como um aprendizado. Mas uma pessoa que tem um aprendizado espiritual, né, uma compreensão mais diferenciada, vai olhar a série coreana de uma maneira bem diferente, porque eles têm várias nuances espirituais que são muito mais avançadas que a nossa TV atual, que a nossa TV americana que a gente está acostumado. Então isso torna-se muito interessante a gente começar a olhar esse novo mercado de cinematografia. E outra coisa que a gente leva em conta também quando a gente começa a olhar essas séries coreanas é que muitas delas são de TV aberta, né, na Coreia. Então a gente vê que a grande massa da Coreia tem uma mentalidade já muito diferente, né, do que a nossa grande massa aqui, que tem uma mentalidade tenebrosa, que é a mentalidade das nossas novelas, dos nossos filmes, que são algo bizarro, assim, né? São algo tensos, são algo muito agressivos, coisas muito agressivas. Não que lá não tenha agressividade, tem muita agressividade, a gente vê uh, muitas dinâmicas lá de guerra, de combate, mas eu vejo que é uma coisa diferente, assim, tu vê que tem uma eles são muito mais evoluídos assim, mentalmente e espiritualmente do que nós. Dá para sentir essa nuance, assim, essa diferença. Alquimia das Almas, né? Vamos retomar um pouco essa série. Ela tem 2 temporadas e ela já anunciou que não vai ter a 3ª temporada, porque quando foi escrito, né, o roteiro foi escrito para que tivesse apenas mais uma continuação, que foi a primeira temporada. E eu gosto muito da primeira temporada porque eu gostei muito que os episódios têm 40 minutos e elas são 20 episódios de 40 minutos. É um tempo legal, a historinha tem um começo, meio e fim interessante e ela se estende num tempo interessante, então ela é muito legal. A segunda temporada são episódios mais longos e é muito comum em série coreana também ter episódios de 1h10. E a segunda temporada de Alquimia das Almas é 1h10 e acaba sendo só 10 episódios, ou seja, é muito conteúdo em uma série, em um episódio só. E daí eu acho que acaba que eles têm, para fazer o começo, meio e fim do episódio, eles acabam gastando muita informação e acaba não enriquecendo a história, né? Não tornando a história mais rica. Eu acho que a primeira temporada é muito mais rica de história, de vários elementos, várias tipo assim, é mais enxugado as historinhas e conta muito mais informação do que com um episódio mais longo, né? E tendo que encaixar a história num tempo mais longo. Eu achei muito mais interessante olhar a primeira temporada, e na primeira temporada a gente tem a Mudor sendo uma das personagens principais, em que ela usa a alquimia das almas para obter a alma da Natsu. E ela é fantástica, ela é formidável em personalidade, em forma de cativar as pessoas, em forma de lidar com toda a dinâmica da série, né? Ela é muito incrível. E na segunda temporada ela não está presente, então a defasagem assim de uma série para outra, de uma temporada para outra, ficou muito grande. Eu acho que por causa dessa participação da Mudor que ela deixou de ter, né? Porque ela no final da primeira temporada ela morre, daí na segunda temporada vem um episódio, uma pessoa diferente, né? Uma atriz diferente, e isso deu uma quebrada, assim. Acho que se eles conseguissem encaixar a mesma atriz, teria ficado formidável a segunda temporada também. Mas vamos falar um pouco da espiritualidade, né? E desses vários toques de consciência que tem em Alquimia das Almas, né? A primeira coisa, a Alquimia das Almas, ela é passada naquele tempo antigo. A gente sabe que a Coreia do Sul, ela foi monarquia até 1910, né? Depois de 1910 houve a invasão japonesa, então eles perderam a monarquia porque a invasão japonesa ela destruiu muita coisa da cultura local da Coreia,
E tanto é que os coreanos têm um receio bem grande em relação ao Japão, assim, eles têm um desdém muito grande, eles têm uma aversão muito grande ao japonês, né? Porque o Japão tomou conta da Coreia por alguns anos, acho que uma ou duas décadas, uma coisa assim. E foi bem pesado, assim, essa posse japonesa. E daí, muitas séries coreanas, elas retratam o tempo de monarquia, né? E Alquimia das Almas é uma dessas séries que retrata esse tempo em que eles tinham lá toda uma estrutura social que tinha... A gente vê o rei, a gente vê a rainha, a gente vê os grandes clãs, uh, que são ainda... O rei coordena esses clãs, então eles se reúnem como todos os grandes mestres de cada clã se reúnem com o rei para ver o que é importante fazer na sociedade e tal. Vários assuntos são discutidos mensalmente lá com o rei para ver como é que vai agir. Daí a gente tem várias interações que são muito interessantes dentro dessa dinâmica da monarquia, que ela é muito gostosa de ver, assim, apesar de que a gente vê, por exemplo, que a vida dos seres mais ricos da monarquia, ela é muito inferior a uma vida de uma classe baixa aqui da nossa sociedade, né? Porque eles não têm TV, eles não têm rádio, eles não têm celular, eles vivem daquela época, né? Com aquela consciência, né? O que eles têm lá de muito rico é a comida, né? A comida, eles mostram muito forte em todas as séries coreanas, assim, uma comida formidável, né? Eu olho aquilo e eu fico fissurado, assim, que vontade! Que vontade de comer, porque eles separam, assim, é muito comum a gente ver separado vários potinhos, assim, com vários sabores diferentes, aí tu faz aquela mistura toda. É muito divertido isso nas séries coreanas. Voltando a falar ali que eu queria fazer o enlace de um dos toques espirituais bem interessantes, a gente vê a magia falar sobre a alquimia das almas em vários rituais de magia, né? Na bruxaria e vários outros rituais mágicos. A gente escuta falar disso, mas é um conteúdo muito limitado, né? A gente não tem muito conteúdo que fala sobre a alquimia das almas. Mas a série, o conteúdo central da série é a alquimia das almas é eu tenho aqui a minha vida, o meu corpo, minha alma, meu espírito está dentro desse corpo, eu vou trocar de corpo com outro, vou tomar posse de um outro corpo, minha alma vai substituir a alma daquele corpo e vai trocar e a outra alma vai voltar para o corpo anterior. Então há uma troca de almas entre dois corpos. Isso é a alquimia das almas, né? E é muito interessante a dinâmica que isso vai trazendo na série, porque vai criando muito contraste ético, né? Tipo assim, tu tem várias pessoas que auxiliam muito no processo da série, que elas praticam a alquimia das almas e que elas são tipo do bem. E daí isso cria um choque de realidade, assim, o que é o certo, o que é o errado, se a gente tem pessoas que são do bem, que interagem tão bem e que se beneficiaram da alquimia das almas, né? Então isso é muito interessante na série como um todo e faz a gente refletir bastante, né? Na magia, qual é o limite da magia, né? Ele traz magia bastante, é uma série que tem muita magia mesmo, vários eventos de magia que quem estiver prestando atenção vai perceber mais, quem estiver prestando menos atenção vai perceber menos. Eles trazem muita riqueza de conversação, de diálogo, de convencimento, de hipnose, de gatilhos mentais. Quem estudar assim fala, né, poder da fala, com poder de convencimento, várias coisas desse sentido também vai ver são muito presentes em Alquimia das Almas, assim como nas séries coreanas em geral a fala é uma coisa assim de um nível bem legal, bem interessante. O poder de convencimento, gatilhos mentais, é muito interessante mesmo, poder argumentativo. Eles têm muito a moral como sendo o ponto central dos diálogos, então eles usam muito dos acertos e dos erros um do outro para poder ganhar as discussões, então isso acaba criando dinâmicas muito interessantes. Então vai ficar aqui meu apelo final. Se você não assistiu a Alquimia das Almas, eu recomendo muito. É muito bom. É
fantástico. E a segunda temporada ela deixa um pouco a desejar, mas ainda assim é uma segunda temporada muito legal, muito divertida, com vários e vários reflexões, né, vários aprendizados, que se você estiver com a mente aberta vai ser muito interessante. E também aqui fica uma segunda dica, que é assistir mais séries, né, que eles chamam de doramas, que são os doramas coreanos, né? Então a gente se depara com uma realidade bem diferente, assim, né? Uma realidade cinematográfica muito diferente, uma realidade moral muito diferente. Então é um aprendizado muito grande se deparar com essas novas opções aqui de seriados, né? Eu gostei de vários, posso comentar várias séries coreanas, mas vai ficar para o próximo vídeo. Deixe aqui seu comentário se você gostou, se você assistiu o Alquimia das Almas, o que você achou, e se você vai assistir, e se você assistiu algum outro dorama, né? Alguma outra série coreana, que você comente aqui embaixo também o que você achou e qual é a série. Gratidão a todos, deixe seu like, até a próxima, tchau, fui!